Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 32 e hoje nós vamos aprender como utilizar o ngContent. Para a aula de hoje, vou criar aqui um novo componente, então ng G de Generate, estou utilizando o Angular CLI, vou colocar aqui um C de Component e vou colocar exemplo ngContent. Gerou aqui o ngContent, lembrando porque nós utilizamos o Angular CLI, ele também automaticamente adicionou aqui também o import dos componentes na área de import e também já colocou o componente na parte de declarações aqui do App Module. E para a gente começar a utilizar, vou abrir aqui o componente, vou pegar o seletor, vou vir aqui no meu App Component, o conteúdo das aulas anteriores está comentado e eu vou declarar aqui um exemplo ngContent para a gente começar a trabalhar. Aqui dentro também vou fazer um ngServe ou ngServer para a gente poder ver como é que fica no browser. Lembrando que todos esses comandos eu estou rodando de dentro do diretório do projeto, que é o projeto _04 hífen diretivas. E aqui no browser nós temos o conteúdo do componente exemplo ngContent funcionando. Vou abrir o template desse componente para a gente modificar um pouco. Vou voltar aqui no browser e aqui no site do Bootstrap, que é o getbootstrap.com, esse aqui é o Bootstrap 3, porque eu estou interessado em utilizar o componente painel, que é o panel, e eu quero utilizar esse exemplo aqui, que tem um cabeçalho e tem um conteúdo, porque isso tem tudo a ver com o assunto da aula de hoje. É claro que vocês podem utilizar qualquer outro framework de CSS de sua preferência. Lembrando também que a gente já adicionou o CSS, como esse painel é apenas CSS do Bootstrap, não tem problema nenhum. Apesar da gente também ter o Bootstrap 4 aqui instalado, mas esse componente não tem no Bootstrap 4. Então aqui vou deixar o título e vou deixar aqui o conteúdo desse painel. A gente tem o painel com o título e o conteúdo. Só que esse conteúdo, ele está diretamente aqui dentro do componente. Eu quero que o desenvolvedor que for utilizar esse componente tenha a opção de passar um conteúdo para esse componente. A gente já viu em aulas anteriores como passar informações, como valor de objetos ou valor de variáveis para os componentes, que é através do input properties, que é quando a gente adiciona o @input, que é quando a gente faz algo assim, né? O @input e aqui o nome da variável, que a gente consegue passar essa variável como uma espécie de property binding. Só que no caso de conteúdo, às vezes não dá para você passar o que você está precisando por input property. Você precisa de uma forma de você passar conteúdo. No Angular 1, esse conceito era conhecido como transclusion, então a gente tinha uma diretiva para isso, que era o ngTransclude, e aqui então, no Angular 2, isso ficou conhecido como o ngContent. Como é que a gente faz então para poder passar conteúdo? No lugar de ter esse conteúdo aqui hard-coded, eu quero passar um conteúdo variável, que é o componente Py que vai informar, né, na hora que eu for usar. Então aqui eu só coloco essa tag ng-content. E aqui no meu app content, o que eu faço? Eu venho aqui. Então na hora que essa tag aqui for renderizada, vai pegar esse conteúdo aqui e vai colocar, fazer uma espécie de um replace no lugar dessa tag aqui, que é o ngContent. Se a gente for voltar aqui para o browser, então aqui nós temos o conteúdo passado para esse componente. Se for necessário, a gente poderia até também, por exemplo, passar um outro conteúdo aqui. Então eu vou colocar aqui esse componente que é o operador Elvis, que também tudo que tiver dentro, entre essas tags app exemplo ngContent, vai ser passado e vai ser renderizado no lugar onde eu tenho aqui as minhas tags ngContent. Então eu tenho aqui, tem aqui também o conteúdo de um outro componente que a gente tem aqui passado também como conteúdo para o nosso componente exemplo ngContent.
Agora, se a gente quisesse passar mais de um conteúdo e quisesse colocar esses conteúdos em lugares diferentes do nosso componente, como é que a gente faz isso? Como, por exemplo, aqui no meu exemplo NG Content, nós temos esse título. E se a gente quisesse também passar um título dinâmico para esse componente? É claro que, como é um título, é uma coisa simples, a gente poderia utilizar o input property nesse caso, mas só a nível do exemplo eu também quero passar como NG Content. Como ficaria e como o Angular saberia diferenciar qual conteúdo que é? Para isso, nós utilizamos seletores. Então, aqui para o título, por exemplo, eu vou colocar um select, ou seja, eu quero que ele selecione que tiver seletor de título. E aqui para o conteúdo, eu vou colocar aqui como corpo, né? Que seria o corpo do painel, ou conteúdo mesmo, tanto faz o que você quiser. Então, aqui dentro do... Vou pegar aqui e fazer um segundo exemplo, um segundo painel. Eu poderia simplesmente colocar aqui um título e eu vou separar aqui através de divs. Então, vou botar aqui a div class. Vou colocar aqui essa classe aqui, é título. Então, eu vou utilizar o mesmo seletor que eu declarei aqui como título. E aqui eu vou colocar título do painel. E aqui embaixo, deixa eu tirar isso daqui, eu vou colocar uma outra div também e vou passar o seletor de corpo. Lembrando que esse seletor tem que ser o mesmo aqui de onde eu quero colocar esse conteúdo no meu componente. E aqui então eu vou passar o corpo como conteúdo. Então, através de seletores, a gente consegue também posicionar de forma mais precisa onde a gente quer que esse conteúdo apareça aqui no nosso componente. Eu vou comentar aqui em cima, porque agora nós estamos utilizando seletores, então aqui não vai ter nada para mostrar. Então, eu vou deixar apenas esse aqui com os seletores. E se a gente voltar aqui para o browser agora, a gente vai ver que tem o título e o conteúdo passado para o componente. Agora, se no nosso componente eu tiver mais de uma tag com o mesmo seletor, então vou botar aqui 1, 2, o que vai acontecer? O Angular vai pegar todas as tags, todo o conteúdo que tem esse mesmo seletor e vai concatenar e posicionar dentro da minha tag NG Content que tem o determinado seletor. Então, nesse caso, aqui vai ter para o componente 2, então aqui tem que ter um 2 também. Então, tem o primeiro conteúdo e tem o segundo conteúdo. Bem, pessoal, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar o joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!